na instrução dos nossos filhos. Deixa eu só ajeitar aqui a minha cola, o meu material. A gente já ora e começa. Queria pedir ao Luciano que conduzisse a gente em oração a Deus. Vamos fazer? Vamos sim, pastor. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento, te agradecemos o acesso que nós temos a Ti através de Cristo Jesus. Te agradeço por esse tempo precioso que nós temos para estudar a Tua Palavra e pedimos iluminação do Teu Espírito ao pastor Marcelo e que o Senhor aguce a nossa mente para que a gente preste total atenção, Senhor. Que a gente possa cuidar dos nossos filhos e também dos nossos parentes, filhos espirituais, crianças da igreja. E é no nome precioso de Jesus Cristo que nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Então, como a gente tem feito, a gente vai fazer uma recapitulaçãozinha, depois a gente entra propriamente dito no capítulo, né? Então, na última vez que a gente se encontrou, a gente viu, principalmente, né, acima de qualquer outro ensinamento, que o âmago do comportamento é o coração. Nós vimos, na última vez que estivemos juntos, que o alvo da nossa instrução não pode ser o comportamento, porque o comportamento, ele flui do coração. A gente viu em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que é do coração que procedem as fontes da vida, não é? Tudo que a gente é, nós somos no nosso coração. O nosso coração é que adora a Deus, o nosso coração é que ama, é que deseja, o nosso coração é que odeia, o nosso coração é que tem que ser puro para que a gente seja de fato declarado pelo próprio Deus bem-aventurado. Nós vimos que no ministério de Jesus, de acordo com as palavras de Jesus, é o nosso coração que precisa estar diante de Deus. Jesus deixou isso muito claro, por exemplo, todas as vezes que ele acusou os fariseus de hipocrisia. Jesus deixou isso bem claro, por exemplo, todas as vezes que Jesus denunciou, não é, a hipocrisia, a religião exterior dos fariseus. Então o evangelho começa com uma pergunta: qual é o estado do seu coração? Não é? E nós vimos isso de maneira muito clara, muito evidente na última vez que estivemos juntos. E se isso é verdade, nós precisamos, então, enquanto criamos os nossos filhos, enquanto instruímos os nossos filhos, enquanto, por exemplo, pensamos numa instrução formativa, nós precisamos ter o nosso foco nas atitudes dos seus corações, muito mais do que nos seus comportamentos. Então, nós precisamos, enquanto criamos os nossos filhos, atingir as atitudes dos seus corações, muito mais do que querer, de alguma forma, mudar apenas o comportamento dos nossos filhos. E se isso é verdade, nós precisamos entender que um coração só pode ser transformado a partir da graça de Deus. O foco no coração vai exigir que nós apresentemos aos nossos filhos constantemente o evangelho, porque eles vão precisar da graça de Deus para que as atitudes dos seus corações sejam transformadas, não é? E se o foco deve ser o coração e não o comportamento, além disso, os nossos filhos vão precisar de nós, não é? A graça é necessária, mas Deus usa os pais, Deus usa outras pessoas, Deus usa a comunidade
para que haja um encorajamento transformador, para que haja uma mudança de fato no coração dos crentes. Então, nesse sentido, os nossos filhos dependem de nós para que sejam instruídos no seu coração, para que eles sejam direcionados da maneira correta. A Bíblia vai dizer que nós, pais, somos responsáveis por apresentar aos nossos filhos o Evangelho de forma correta. Nós somos responsáveis por trazer os nossos filhos, quando for preciso, para o caminho outra vez. Nós somos responsáveis por deixar evidente diante deles a verdade ou as verdades do Evangelho todo o tempo. Então, isso é uma recapitulação do que nós vimos na última vez que estivemos juntos, não é? Quando falamos do coração como âmago do comportamento, e hoje nós vamos falar um pouco, tendo em vista o capítulo 6 do livro, a respeito do princípio bíblico da semeadura e da colheita. O princípio bíblico da semeadura e da colheita, tá bom? Então, esse é o ponto principal do que nós vamos ver nessa noite. Então, a gente pode começar dizendo que as Escrituras, e é bom começar falando das Escrituras, né? Nós cristãos sempre começamos com as Escrituras, não é? Antes de qualquer coisa, nós queremos ouvir a voz de Deus. Antes de ouvir qualquer voz, antes de ouvir qualquer pessoa falar, nós queremos ouvir o próprio Deus falando, não é? Então, as Escrituras, elas falam de consequências. Então, nós vamos falar disso. Nós vamos falar da maneira, por exemplo, como nós devemos criar os nossos filhos, no sentido de que nós, dependendo do comportamento deles, nós devemos oferecer consequências. Nós devemos sujeitar os nossos filhos a consequências que são resultados dos seus comportamentos. Não é? Quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos ver, por exemplo, que as consequências que Deus impõe sobre os seus filhos, sobre o seu povo, elas são resultado do fato de que ele é soberano sobre todas as coisas, e elas são também resultado do fato de que ele tem um processo de santificação para o seu povo. Então, por que é que somos muitas vezes punidos por Deus? Por que é que experimentamos muitas vezes as dores e as bênçãos na nossa caminhada cristã, as delícias e o gosto amargo? Por quê? Porque Deus tem para nós um processo de santificação. E a passagem mais familiar para ilustrar esta verdade é Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Vamos abrir o texto? Gálatas 6, capítulo 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Prestem atenção nisso. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, o nosso principal objetivo na instrução é a mudança do coração e não o comportamento. Nós já vimos isso.
E isso deve mudar a maneira como nós vemos as consequências, como vemos as nossas ações a partir do comportamento dos nossos filhos, aquilo que nós normalmente chamamos de punições, aquilo que nós normalmente chamamos de incentivos, não é? Então, isso deve, a noção de que o comportamento é de fato o nosso alvo, deve mudar também a maneira como nós vemos as consequências do comportamento dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles precisam ver essas consequências conforme Deus as designou, não conforme o mundo as ensina. Porque o mundo tem uma maneira de perceber a lógica da retribuição. O mundo tem uma maneira diferente de entender essa realidade, diferente das Escrituras. Nós não devemos usar, por exemplo, as consequências, não é? Para mudar o comportamento das crianças. Lembrem-se, nós queremos mudar o coração por intermédio da palavra de Deus. Existe uma linha que é derivada da psicologia, que trata do comportamento humano, e ela é muito utilizada na criação de filhos, chamada behaviorismo, né? É a ideia do comportamentalismo, né? E essa linha, ela tenta reprimir, ela tenta controlar o comportamento através de um sistema de recompensas e punições. Então, eles entendem que eles controlam o comportamento de um ser humano através de um sistema de recompensas e punições. O autor do livro, ele menciona que o nome desse princípio é o princípio da cenoura e do chicote. Eu não sei exatamente por quê, mas este é o nome do princípio utilizado. Agora, o problema é que este princípio, ele deixa de lado o coração da criança. E o que nós precisamos entender é que só a verdade duradoura das Escrituras é que pode mudar o coração da criança. E se ela pode mudar o coração da criança, ela pode dar para o comportamento da criança um direcionamento adequado. Enquanto o behaviorismo, não é? Enquanto essa teoria baseada apenas no comportamento, vê só recompensas e punições, e por causa disso não muda o coração da criança, nós precisamos entender que só as Escrituras podem transformar de forma duradoura o coração de alguém. E o coração de alguém transformado de forma duradoura também afetará de forma direta no comportamento dessa pessoa. Sabe, gente, é muito comum que nós, enquanto pais, nós confundamos, não é, o papel de Deus, ou mesmo confundamos o nosso papel na criação dos nossos filhos. Muitas vezes a gente tem em vista o fato de que a gente não pode alcançar o coração dos nossos filhos, transformar o coração dos nossos filhos, e por causa disso, muitas vezes nós somos tentados a substituir o poder da palavra de Deus e o poder do Espírito Santo no coração dos nossos filhos por métodos behavioristas, por métodos comportamentalistas, não é? E métodos que muitas vezes são apresentados a mim, a você, pela cultura, não é? Pela nossa cultura. Então, nós estamos muito mais, por exemplo, preocupados com aquilo que os psicólogos ou que a Super Nani diz a respeito de como devemos criar os nossos filhos, do que a respeito do que a palavra de Deus diz, não é? E a questão é, qual é o papel das consequências nesse processo de criação de filhos?
Nós acabamos de falar aqui que essas consequências, essas punições, não é? Estas restrições, estes incentivos, eles devem estar presentes na maneira como criamos os nossos filhos. Afinal de contas, é um princípio estabelecido pelo próprio Deus, porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Mas acabamos de ver também que este sistema de consequências na criação dos filhos, ele não pode ter como objetivo o comportamento, ele tem que visar o coração. Então a pergunta é: como é que nós usamos essas consequências, não é, no processo de criação de filhos? Se o campo de batalha é sempre o coração, como é que eu devo usar as consequências para corrigir o comportamento do meu filho, né? Então a gente vai tentar responder essa pergunta a partir daquilo que as escrituras nos ensinam, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o princípio da semeadura e da colheita, ele é bíblico. Ele vem das escrituras, não é? E ele nos ajuda a compreender e a praticar o plano de Deus para as consequências no processo de disciplina, instrução e criação dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam ver a disciplina e a correção que a gente aplica neles como uma bênção para mantê-los afastados da tolice, da insensatez dos seus corações e da destruição. Não é? De outra forma, a nossa tentativa de instrução, a nossa tentativa de correção, de motivação, a nossa tentativa de aplicar consequências, ela sempre será uma tentativa desesperada de colocar os nossos filhos na linha. Não é? Se os nossos filhos não vêm na nossa maneira de criá-los, não é? Uma tentativa de colocá-los no caminho do Senhor. Se os nossos filhos não vêm, por exemplo, na nossa maneira de instruí-los, não é? A bênção da disciplina, a bênção da correção, pode ser que na maneira como nós lidamos com eles, nós estejamos deixando claro que estamos desesperadamente tentando colocá-los na linha, estamos desesperadamente tentando corrigir o comportamento dos nossos filhos. Sabe, gente, a nossa esperança, ela é o Evangelho. É o Evangelho que transforma os corações. Toda a nossa instrução precisa ser organizada em torno do Evangelho. Precisa ser organizada pelo Evangelho. Não nos esqueçamos, é a palavra de Deus que é dirigida ao coração. Não é? Enquanto a cultura tenta modificar o comportamento, a palavra de Deus ela é dirigida especificamente ao coração. Então eu quero começar falando aqui da semeadura e da colheita, né? A diferença mais dramática entre as consequências bíblicas e as consequências comportamentais ou behavioristas, a diferença mais dramática é, de fato, o objetivo, certo? À medida que os pais, eles aplicam o princípio bíblico de semeadura e colheita, as consequências que eles planejam vão servir como uma pequena parte do processo de disciplina para enfatizar a verdade bíblica. Prestem atenção. Por que é que disciplinamos os nossos filhos? Por que é que aplicamos consequências, não é, do comportamento dos nossos filhos? Por que é que restringimos? Por que é que proibimos? Por que é que aplicamos castigos? Porque nós queremos
Prestem atenção, porque isso é fundamental, porque nós queremos enfatizar a verdade bíblica, porque nós estamos interessados no coração dos nossos filhos. Do outro lado da história, ou seja, se eu estou interessado só no comportamento dos nossos filhos, não é? Então, eu afasto o meu filho do evangelho e afasto o meu filho também de uma mudança duradoura no seu coração. Se eu trato com o meu filho na base da punição e da motivação apenas, eu afasto o meu filho do evangelho. Se no meu trato com os meus filhos, tudo o que eu faço, olha, se você tirar boas notas, eu te dou um presente no final do ano. Se você me obedecer aqui agora, eu saio com você para você tomar um sorvete. Se você não fizer do jeito que eu quero que você faça, eu vou tirar de você o celular. Se o meu trato com os meus filhos é nesse nível, eu tenho em mente apenas o comportamento dele, e se eu trato assim com ele, eu afasto o meu filho do evangelho. E eu afasto o meu filho também de uma mudança duradoura no coração, porque é o evangelho revelado na Escritura que vai modificar o coração dele. Em contrapartida, se enquanto eu crio o meu filho, enquanto eu restrinjo, enquanto eu motivo, enquanto eu aplico um castigo nele, eu aproximo o meu filho das verdades reveladas nas Escrituras, então eu estou dando ao meu filho de ter o seu coração transformado pelo Espírito que habita nele e pelo Espírito que inspirou as Escrituras. Não é? Então, a diferença do behaviorismo, do comportamentalismo, é que as consequências elas vão servir na instrução dos nossos filhos para que a verdade do evangelho seja manifesta, seja revelada, seja enfatizada, tá bom? Então, a gente precisa entender isso aqui. Então, como é que eu posso me utilizar desse princípio enquanto eu pastoreio os meus filhos? Não é? Afinal de contas, o que é semeadura e colheita? Eu vou ler aqui outra vez, Gálatas 6:8. Eu li o 7 e o 8, agora eu vou dar uma ênfase no versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, prestem atenção, nós devemos usar os mandamentos, os chamamentos, as promessas das Escrituras para incentivar as crianças a buscarem a santificação e a mortificação do pecado. A gente deve ter o cuidado de descrever as bênçãos da vida no Espírito como algo belo e vivificador, mesmo quando tivermos que mostrar a estupidez e a transgressão da lei cometida por eles. Gente, a gente não pode semear comportamentos e pensamentos pecaminosos e colher algo diferente disso. E os nossos filhos vão precisar entender isso. É o que o texto que acabamos de ler nos diz. Se nós semearmos comportamentos e pensamentos pecaminosos, nós vamos colher atos pecaminosos. Nós vamos colher pecado. Não pode ser diferente. E os nossos filhos precisam saber disso. Há uma lei. Há uma lei, a lei da colheita e da semeadura e da colheita. Os nossos filhos precisam compreender isso, certo? Se os nossos filhos semearem pecado, o que é que eles vão colher? Conforme a ordem estabelecida pelo próprio Deus, os resultados são inevitáveis. Portanto, os nossos filhos precisam manter a atitude mental da ceifa, não é? De que eles vão colher aquilo que eles estão plantando. Eles estão sempre
semeando e colhendo. Pode ser que o resultado da semeadura não seja imediato, mas há uma lei que não pode ser anulada. O amanhã sempre chegará. Não se pode fugir disso. Portanto, a semeadura e a colheita, elas são uma realidade bíblica, não é? As consequências de Deus, elas são incontestáveis, elas são soberanas, elas são santas, elas são espirituais, elas são sobrenaturais, elas são eternas e elas são também temporais. Então, de alguma forma, nós colhemos em vida aquilo que plantamos, mas colhemos principalmente na eternidade aquilo que plantamos. Então, aquilo que nós semeamos hoje, aqui, tem consequências para a nossa vida e consequências para a eternidade. Isso também diz respeito à vida dos nossos filhos. Por isso é tão importante que estejamos presentes na vida deles, lhes ensinando, de fato, a perceber, a compreender a lei da colheita, ou da semeadura e da colheita. Então, semear para a natureza pecaminosa trará destruição, tanto neste tempo quanto na eternidade. Isto é o que nos diz Gálatas capítulo 6, versículo 8. Semear para o Espírito produz paz com Deus e conforto espiritual proveniente da sua presença, mesmo em meio à dor. E, além disso, produz também vida eterna. E isso, gente, está confirmado em toda a Bíblia. Isso está confirmado também nos nossos relacionamentos pessoais. Isso está confirmado nas circunstâncias. Isso está confirmado no universo físico. Isso está confirmado na vida coletiva. Não é? Vamos pensar aqui na vida de Eli. Eli não foi um bom exemplo de pai. Ele se negou, por exemplo, a instruir os seus filhos. Ele semeou desobediência a Deus enquanto ele criava os seus filhos. Por quê? Porque ele não ousou se submeter à autoridade de Deus, sendo ele mesmo a autoridade sobre os seus filhos. E qual foi a sentença dele? Ele recebeu a sentença máxima pelas suas escolhas. Houve uma grande tragédia na família dele, primeiro com os filhos, depois com ele mesmo. Ele sofreu a sentença máxima pelas suas escolhas. Ou seja, de Deus não se zomba. Isto é uma verdade que permeia toda a realidade, aqui e na eternidade. As consequências bíblicas do semear e do colher no comportamento dos nossos filhos. Vamos lá. Então, a nossa cultura, ela vê a questão da semeadura e da colheita da mesma maneira como nós vemos, por exemplo, o Papai Noel, não é? Então, olha, se você se comportar direitinho, no final do ano você ganha um presente, né? Vai chegando o final do ano e aí você começa a dizer, olha, o Natal tá chegando, Papai Noel tá batendo por aí, é bom você tirar boas notas, é bom você me obedecer, é bom você fazer tudo do jeitinho que eu quero, né? Qual é o problema com essa visão, né? Ainda que ela seja uma visão caricata, ela representa bem a maneira como o mundo vê estas questões, né? O problema dessa visão é que ela reconhece apenas o mundo material. Ela não reconhece nada além desse mundo material e ela deixa de lado a superintendência de Deus do mundo. Ela não vê o mundo como sendo um mundo de Deus, não é? Então, os pais, na função de representantes visíveis da autoridade de Deus, eles precisam compreender e praticar o princípio das consequências bíblicas e não das recompensas e punições que a cultura ou o comportamentalismo, o behaviorismo apresentam.
certo? Então a gente precisa, sim, restringir, nós vamos precisar agir em relação à educação dos nossos filhos, não é? Em relação à instrução e à disciplina dos nossos filhos, mas não a partir da noção de que o mundo é apenas um mundo material e a noção de que o mundo não é governado por Deus, a noção de que não há no mundo uma lei de semeadura e colheita. Né? Então, eu quero aqui mencionar com vocês alguns exemplos colocados pelo autor do livro. Né? Então, ele compara, por exemplo, aqui as recompensas e punições propostas pelo behaviorismo, pelo comportamentalismo, e as recompensas e punições a partir do princípio bíblico, tá bom? A partir da noção bíblica de semeadura e colheita. Então, qual é o alvo, por exemplo, das recompensas e punições do behaviorismo? O alvo deles, as consequências, elas são uma tentativa de externar, uma tentativa externa de mudar o comportamento. Por exemplo, o que é que pode ser tão atraente que motivará a criança ou tão atormentador que intimidará uma criança? Então, qual é o alvo das recompensas e punições do behaviorismo? O alvo é o comportamento, certo? Então, você muda o comportamento com coisas que são atrativas e você muda o comportamento com coisas que são intimidadoras. Então, não há no behaviorismo um fundamento ético, não há um fundamento moral, não há um padrão constante, pelo contrário, não é? Não há fundamento que seja tão inconstante quanto aquele que há no behaviorismo. E se isso é verdade, as crianças elas vão ficar amarguradas. Elas vão se sentir, por exemplo, justificadas na sua rebelião. As recompensas behavioristas, elas desenvolvem um senso de direitos da criança. No final das contas, as crianças vão passar a exigir certas coisas. Elas vão dizer, eu mereço, eu tenho direitos. E não é assim que funciona. Punições, por exemplo, ao acaso, refletem os caprichos e o mau humor dos pais e fornecem ocasião para que a raiz de amargura e rebelião no coração da criança cresçam da mesma forma. Então, se o alvo é o comportamento, não há limites para aquilo que pode ser atraente ou atormentador para mudar o comportamento da criança, não é? E vamos pensar no alvo da lei da semeadura e da colheita, conforme as escrituras. Não é? Qual é o alvo? Se o alvo no behaviorismo é o comportamento, o alvo das consequências bíblicas é, de fato, ressaltar os princípios e os absolutos das escrituras com resultados que são, de fato, temporais. Então, se o behaviorismo ele quer apenas mudar o comportamento, as consequências bíblicas, elas visam deixar evidente os princípios absolutos da palavra de Deus. Então, por exemplo, a base para a ética é o firme fundamento da verdade, ou para a verdade de Deus. Não é? O assim diz o Senhor, ele é suficiente para a gente evitar o pecado e para a gente se empenhar também em fazer o bem. Então, por que os nossos filhos devem fazer o bem? Porque é certo. Porque Deus lhes diz para fazerem o bem. Por que os nossos filhos devem evitar o mal? Porque assim diz o Senhor. Percebem a diferença aqui? No behaviorismo não há
o assim diz o Senhor, não há uma base firme, não há uma base fundamentada na verdade para a ética e para a moral. Aqui é diferente. Nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Então, as consequências, elas estão arraigadas nos princípios das Escrituras, bem como na provisão da graça de Deus para refletir a aliança que Deus estabeleceu com os homens, quer em relação às bênçãos ou em relação às maldições. Então, o treinamento, ele atrai a atenção das crianças para um padrão muito mais elevado, que não está atrelado aos caprichos deles, nem está atrelado aos nossos caprichos como pais. Porque se o nosso alvo é o comportamento apenas, nós podemos querer que os nossos filhos façam aquilo que nós simplesmente queremos que eles façam, certo? E aí, se o nosso alvo é que eles façam a nossa vontade, não há limites também para intimidações e para compensações. Mas se o alvo é, de fato, a palavra de Deus, não há espaço, por exemplo, para que nós alimentemos o comportamento caprichoso dos nossos filhos, e não há espaço também para que nós alimentemos os nossos desejos caprichosos em relação aos nossos filhos. Isso é muito importante, não é? Então, essas consequências, elas têm como objetivo oferecer aos nossos filhos a capacidade de obedecerem ao Salvador com alegria. Agora, um segundo ponto aqui, que é importante, não é? Pensando aqui no behaviorismo outra vez, né? Em geral, as consequências, elas estão relacionadas ao comportamento, como nós já temos dito aqui enfaticamente, não é? Agora, as táticas behavioristas mais populares, elas são, olha, eu vou deixar de castigo, olha, se você fez isso, ou se você fizer isso, você não vai sair de casa. Se você aprontar mais uma vez, eu vou tirar de você o seu celular, não é? E a gente precisa entender que essas consequências, elas não estão necessariamente confirmadas em si mesmas, quando a gente procura nas escrituras amparo para elas, não é? Elas não confirmam em si mesmas as verdades bíblicas. Muitas vezes elas servem como jogos de poder para provar a nossa capacidade através da privação. Isso vai plantar nos nossos filhos rebelião, semente de rebelião. Agora, qual seria a alternativa bíblica para isso, né? As consequências, elas devem estar no máximo possível, outra vez, no máximo possível, relacionadas às circunstâncias da disciplina. Então, punições, motivações, restrições devem estar relacionadas com as circunstâncias da disciplina. Muitas vezes nós somos aleatórios. Se você me obedecer aqui hoje, eu te levo para tomar sorvete. O que é que isso tem a ver com, por exemplo, o pecado que o nosso filho está prestes a cometer? Percebem aqui? Então, do jeito bíblico, não é? As consequências devem estar relacionadas o máximo possível com as circunstâncias da disciplina. A irresponsabilidade, por exemplo, dos nossos filhos, deve resultar na perda de privilégios ou na reparação do pecado. Veja que coisa interessante. Quando você olha para a lei no Pentateuco, não é? Você vai perceber que as punições
dos pecados, das faltas cometidas pelo povo de Deus, as punições prescritas pelo próprio Deus, elas estão associadas à gravidade ou ao pecado cometido. Por exemplo, se alguém roubasse alguém, esta pessoa não só pagaria pelo seu crime, como também recompensaria, retribuiria, ela ressarciria a pessoa lesada, a pessoa de quem ela roubou. Então, a irresponsabilidade dos nossos filhos deve resultar na perda de privilégios ou na reparação do pecado. O nosso alvo na escolha das consequências, outra vez, é demonstrar a realidade da vida no mundo de Deus. Causa e consequência, semeadura e colheita. Deus estabeleceu leis que trazem glória para o seu nome. E ele estabeleceu leis que não só trazem glória para o seu nome, como também protegem as suas criaturas. E os nossos filhos precisam saber disso. Recusar viver nos caminhos de Deus vai resultar em desgraça nesta vida e na eternidade. Terceiro lugar, voltemos aqui para o comportamentalismo, não é? As consequências comportamentalistas, elas se orientam pelas circunstâncias, elas são temporárias. Elas se concentram na mudança de comportamento, resolvendo o problema ali e agora, não é? De maneira instantânea, de modo que a vida possa continuar sem interrupções. Então, esse é o objetivo do comportamentalismo. E na visão bíblica, como é que nós vemos isso, não é? As consequências, elas devem se orientar pelo processo. Nós não queremos instantaneamente corrigir o comportamento dos nossos filhos, ou não queremos fazer pequenos reparos a fim de que a vida siga o seu rumo. Não. Nós estamos falando aqui de um processo que deve ser visto como um todo. Então, nós devemos dirigir honestamente o alvo das nossas consequências, ou das consequências que impomos sobre os nossos filhos, para o benefício eterno deles, certo? Nós não pensamos no instantâneo, mas nós pensamos na eternidade dos nossos filhos. Dessa forma, quando eles forem tentados lá na frente, eles vão se lembrar das lições piedosas aprendidas antes, cada vez que nós colocamos diante deles evidente a batalha dos seus corações. Não é? Então, é muito importante que a gente tenha em mente, não é, esse contraste entre efemeridade, comportamento, e processo e eternidade, quando a gente pensa no behaviorismo e também no modo bíblico de fazer. Não é? Voltando aqui outra vez para o modo comportamentalista, behaviorista, não é? As consequências, elas se preocupam em controlar e reprimir o comportamento por motivações erradas. Muitas vezes nós nos viramos para os nossos filhos e dizemos, olha, se você fizer isso, você vai estragar, por exemplo, a sua aparência. Você vai parecer ridículo. Ou muitas vezes ensinamos os nossos filhos a não fazerem determinadas coisas, porque isso vai ser conveniente para eles. Muitas vezes nós ensinamos os nossos filhos a fazerem ou não fazerem determinadas coisas, a fim de que eles sintam-se mais orgulhosos, ou a fim de que eles se apoiem ainda mais naquilo que eles pensam que são, no seu próprio orgulho, no seu próprio entendimento. E qual é a maneira bíblica de fazer isso? Não é? As consequências bíblicas preocupam-se com o fruto que permanece e edifica
o caráter com os valores piedosos a serem usados pelo reino de Deus. Entenderam aqui? Eu me lembro de uma vez, me veio aqui uma situação, me lembro de um rapaz que eu pastoreei lá na igreja de São José, que uma vez brigou com o pai dele, um adolescente que brigou, saiu na mão com o pai. Briga de tapas e socos num carro. Por quê? Porque o seu pai queria que ele tocasse guitarra na igreja. E o menino disse: pai, eu quero tocar baixo, eu não quero tocar guitarra na igreja. Sabe qual foi a resposta dele? Olha, os bons tocam guitarra. A guitarra aparece. Tocando guitarra, você vai estar em evidência. E essa discussão ela se tornou tão forte, tão violenta, que eles brigaram. E o pai expulsou o seu filho do carro, ele teve que andar quilômetros e quilômetros até a casa dele. Prestem atenção, as consequências bíblicas, elas se preocupam com o caráter dos nossos filhos a partir dos valores piedosos, que são os valores do reino de Deus. Por que é que Deus disciplina o seu povo? Deus não disciplina o seu povo para fazer o seu povo melhor no mercado de trabalho. Deus não disciplina o seu povo para que ele se torne um povo mais orgulhoso. Deus disciplina o seu povo para produzir santidade neles. E é dessa forma que nós devemos disciplinar os nossos filhos. É dessa forma que nós devemos impor consequências, não é? Porque nós queremos ver Cristo evidente, formado neles. E aí, pensando em último lugar, mais uma vez aqui no behaviorismo, as consequências, elas refletem os padrões e os alvos da nossa própria autoridade, não é? Daquilo que nós podemos chamar de autoridade pessoal. Então, o comportamentalista, a partir da sua própria noção de certo e errado, a partir da sua própria concepção de autoridade paterna, ele vai estabelecer critérios, ele vai estabelecer consequências, ele vai estabelecer padrões para a criação dos seus filhos. E da maneira bíblica de ver a criação, o princípio da semeadura e colheita, as consequências, elas não refletem a noção de autoridade que o pai tem, mas elas refletem a lei de Deus como padrão para a moralidade e a ética, bem como o caminho da bênção, paz, esperança e restauração. Tá bom? Então, esse contraste entre a maneira como a Bíblia coloca e a maneira como o mundo, o comportamento coloca da mesma forma, esse contraste, ele pode ser visto, inclusive, nas Escrituras, não é? Isso é confirmado muitas vezes nas Escrituras. O autor, ele fala, por exemplo, do exemplo de Miriam. A gente lembra, né? Miriam, ela exigiu ser reconhecida como irmã de Moisés e de Arão. Ela demonstrou dessa forma orgulho. Ela queria proeminência na comunidade. O que é que aconteceu com ela? Ela foi acometida de lepra. E aí o que é que acontece com o leproso no Oriente Médio Antigo? Pensando aqui num povo que havia recebido a revelação do próprio Deus, para ser diferente do resto das outras nações. Miriam precisou ser expulsa da comunidade. Ela precisou se separar da assembleia. Ela sofreu solidão. Preste atenção aqui em como a consequência ela está diretamente relacionada ao pecado demonstrado por Miriam, não é? Depois a gente vai ver que Deus proibiu que o povo entrasse na terra prometida, porque Moisés, irado com o povo,
feriu a rocha, em vez de ensinar ao povo que murmurava de maneira justa, de maneira mansa. Gente, o propósito de Deus na correção é promover justiça, sempre. E é por isso que as consequências devem estar relacionadas com o pecado cometido. Nós queremos trazer os nossos filhos de volta ao caminho do Senhor. Nós queremos mostrar a eles o que é certo e o que é errado. Nós queremos ver neles a imagem de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Hebreus 12. Nós já estamos chegando no final. Hebreus 12. Hebreus 12, 5 a 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Eu comecei pelo 7 aqui, vou ler o 5 e 6. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Agora, versículos 10, 11 e 12. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, qual é o fim da disciplina? Por que é que devemos corrigir? Por que é que devemos aplicar consequências nos nossos filhos? Porque queremos restaurá-los. Porque queremos que eles sejam participantes da santidade de Deus. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Ou seja, levantem, não é? É o que o autor aqui vai dizer em relação aos hebreus. Então, a colheita, no propósito de Deus para o seu povo, é sempre a restauração, certo? Então, Deus permite que nós colhamos aquilo que semeamos, a fim de que sejamos, de fato, restaurados. Será que é assim que os nossos filhos pensam a respeito da colheita? Será que é assim que eles pensam a respeito da colheita, principalmente quando eles sofrem as consequências dolorosas dos seus pecados? Gente, as consequências que refletem a lei de Deus, elas serão consistentes e elas enfatizarão o bem da criança a longo prazo. Nossos filhos precisam de instrução que exponha quem é Deus e quais são os seus propósitos para o seu povo. Eles precisam compreender o princípio da semeadura e da colheita, evidenciado nas Escrituras, como base para as consequências que eles estão colhendo, consequências positivas ou negativas. E aí eu encerro aqui dizendo para vocês que existem dois tipos de consequências, tá bom? Dois tipos de consequências. O primeiro tipo de consequência é a consequência natural. É aquela consequência que acontece sem que haja interferência de alguém, certo? Então, quando a gente pensa na semeadura e na colheita, a gente pensa aqui numa relação de causa e efeito, né, de causa e consequência. Existem consequências que são naturais. Então, por exemplo, nós, os nossos filhos, experimentamos essas consequências naturais.
Por exemplo, o que é que acontece se eu dou um chute forte com raiva numa pedra? Eu vou ficar com o meu dedão doendo. Pode ser que eu danifique o meu calçado. O que é que vai acontecer, por exemplo, se o nosso filho esquecer de levar para o colégio o lanche, não é? Ou o que é que acontece quando os nossos filhos perdem um brinquedo novo? Existem consequências que são naturais. Agora, o que é que acontece, por exemplo, se o nosso filho perde pela quinta vez, pela sexta ou pela 10ª vez o brinquedo novo? O que é que acontece com os nossos filhos se eles perdem pela terceira ou quarta vez o celular que nós suamos para comprar para eles? Muitas vezes nós privamos os nossos filhos das consequências naturais do comportamento irresponsável deles. A gente precisa estar atentos para isso. Nós precisamos estar atentos para isso. As consequências naturais, elas são parte do processo. Nós precisamos deixar que os nossos filhos experimentem essas consequências naturais. Se nosso filho esquece o lanche para o colégio 10 vezes, e 10 vezes nós retribuímos isso com um McLanche feliz, o que os nossos filhos vão pensar, por exemplo, a respeito de responsabilidade? Se nós pagamos caro um celular e damos para o nosso filho de presente, não é? Aqui em casa, por exemplo, a gente já está nessa fase, e eles perdem, quebram o celular, e toda vez que isso acontece, a gente vai e compra um novo, ou manda arrumar pagando caro. O que eles vão pensar a respeito de mordomia, de responsabilidade? Nós não podemos privar os nossos filhos das consequências naturais. Por quê? Porque elas servem para chamar a atenção para a mudança em áreas óbvias de comportamento irresponsável dos nossos filhos. Certo? Mas existem também aquelas consequências que são estabelecidas pelas autoridades. São aquelas consequências em que a autoridade determina os resultados exigidos para enfatizar os princípios absolutos da palavra de Deus, aquilo que nós dissemos todo o nosso tempo aqui. Elas não têm o objetivo de estabelecer os meus padrões, os meus direitos, mas elas têm um alvo muito mais elevado, um alvo autêntico. Elas não devem ser aquilo que eu vou fazer se você não fizer isso para mim. Elas não devem ser aquilo que eu vou fazer com você se você não me obedecer, mas elas devem ser aquilo que você mesmo provocou através das suas escolhas, através das escolhas que você fez. Olha, agora você vai ficar sem isso, sem aquilo, agora você vai ter que fazer isso por causa das suas próprias escolhas, porque reflete o padrão de Deus e não o padrão que eu estabeleci para os meus filhos. Né? Então, as consequências bíblicas, elas precisam ser razoáveis e elas precisam ser lógicas. Elas não podem ser extremas, elas não podem ser excessivas, elas não podem ser motivadas por raiva, elas não podem ser motivadas por frustração. E como é fácil que nós nos frustremos com os nossos filhos. Elas não podem ser motivadas pelo medo, elas não podem ser motivadas pela necessidade que nós temos de controlar os nossos filhos. Não, elas devem ser razoáveis, e elas devem ser também lógicas, não é? E elas, sendo lógicas, elas devem ser, no máximo possível, ligadas ao erro cometido. Elas devem servir de instrumento de discipulado, não é? Para que a gente discipule os nossos filhos, nós precisamos compreender que existe uma dimensão espiritual da semeadura e da colheita, e a gente precisa instruir os nossos filhos dentro dessa dimensão, e é a respeito disso que nós vamos falar no nosso próximo encontro daqui a 15
dias, tá bom? Então a gente encerra assim hoje. Espero que Deus tenha falado com você. Espero que, assim como eu, enquanto preparava esse estudo, você tenha sido confrontado e desafiado a ser cada vez mais um pai e uma mãe que tenha como objetivo último da instrução dos seus filhos a glória de Deus. Tá bom? Então, Deus lhes abençoe. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, se alguém quer compartilhar alguma experiência, se alguém quer tirar alguma dúvida, por favor, vocês fiquem à vontade. Pastor, só a Josi. Pode falar. Pode falar, Josi. Então, Eu acho que, Bia, acho que é bom parar de gravar agora, né?